Graça e paz, tudo bem? Boa noite, que Deus te abençoe. Nós estamos iniciando mais uma vez o nosso culto aqui ao Senhor. Eu queria te convidar para estarmos orando ao Senhor, buscando a face de Deus, né? E pedindo ao Senhor que Ele venha falar conosco nessa noite. Feche seus olhos se você puder. Senhor, nós chegamos diante da Tua presença hoje, mais uma vez. Clamamos a Ti, Senhor. Que Tu, mais uma vez, Senhor, venha sobre nós agora. Falar conosco, Senhor. Que Teu Santo Espírito tenha, Senhor, poder para falar conosco, Senhor. Que Tu ache lugar em nós, Senhor, para que venhamos ouvir a Tua voz. Que aqueles que tenham nos acompanhado, Senhor, possam também receber a visitação do Teu Santo Espírito, Pai. Fala conosco através dos Teus louvores, mas fala também, Senhor, através da Tua palavra, como Tu quiseres, Senhor. Nós estamos aqui para ouvir a Tua voz, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Chega pra cá. O fogo queima em mim, clamo por mais de Ti. Eu quero muito mais. Eu preciso ir além, estou à procura de algo novo, preciso de um renovo, meu coração quer mais de Ti. Eu cansei de ser o mesmo, eu cansei de ser eu mesmo. Eu quero Tua vida em mim. Eu, você e eu sou teu, você é meu. Eu quero ficar na Tua presença. O fogo queima em mim, Senhor. Um fogo queima em mim, clamo por mais de Ti. Eu quero muito mais, eu preciso ir além. Estou à procura de algo novo, preciso de um renovo. Meu coração quer mais de Ti. Eu cansei de ser o mesmo, eu cansei de ser eu mesmo. Eu quero Tua vida em mim. Eu, você e eu sou teu, você é meu. Eu quero ficar na Tua presença. Quando a luz se apagar, quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero você, só quero você. Quando a luz se apagar, quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero você, só quero você, Jesus. Jesus, só quero você.
você, só quero você, só quero você. Só quero você, só quero você, só quero você. Jesus, 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 só quero você. Jesus, 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 só quero você. Aleluia. Aleluia. Santo és tu, Senhor. Santo é o teu nome, Pai. Deus conosco, Deus sempre presente, meu amigo eterno, inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Emanuel. As mãos que sustentam o universo, sustentam o meu coração. A voz que falou
formou, me chama pelo nome. As mãos que sustentam o universo, sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou, me chama pelo nome. Deixou sua glória, se esvaziou, se tornou servo, se humilhou. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Venceu a morte, ressuscitou. As mãos que sustentam o universo, sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou, me chama pelo nome. As mãos que sustentam o universo, sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou, me chama pelo nome. Aleluia. Aleluia. Amém. Glorifica o Senhor aí onde você está. Bendiz o nome do Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Vou chegar um pouquinho para cá, irmãos. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. A palavra do Senhor hoje está em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Amém? Diz assim: porque somos cooperadores de Deus, vós sois a plantação de Deus, o edifício de Deus. Amém? A palavra de nosso Senhor nessa noite para nós, irmãos, ela fala sobre edificação, fala sobre prédio, fala sobre as nossas vidas, né? Se você ainda não ouviu falar sobre essa analogia que a palavra de Deus faz sobre nós, sobre sermos a edificação de Cristo, eu queria que você entendesse que o Senhor, algumas vezes ele nos compara com algumas coisas, e uma dessas coisas é um edifício, edificação, não é? Como também ele nos compara com uma plantação, nesse mesmo versículo que a gente acabou de ler. E aí, esses dias, o Senhor me colocou um pensamento na cabeça, que dizia assim: para se construir um novo edifício, é preciso derrubar o antigo. Para se construir um novo edifício, é preciso derrubar
o antigo. Então, quando a gente lê esse texto de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, se você ler o capítulo todo, você vai começar a entender algumas coisas que o Senhor tem falado conosco, não é? Eu queria falar algumas coisas para você nessa noite aqui. Nós somos o edifício de Cristo, mas existe somente uma base, existe somente um fundamento. Mas existem pessoas que constroem a sua vida, o seu edifício, fora desse fundamento. E existem pessoas que constroem o seu edifício em cima desse fundamento. E existem pessoas que constroem o seu edifício, a sua vida, em cima de um outro fundamento, que não é o de Cristo. Mas a palavra de Deus nos garante que o fundamento verdadeiro que pode sustentar as nossas vidas encontra-se somente em Jesus. Jesus é o firme fundamento, né? Lá em Colossenses capítulo 2, vai falar sobre uma dessas pessoas que constroem as suas vidas sobre um falso fundamento, não é? Lá em Colossenses 2, capítulo 2, versículo 18 a 23, você vai ler em casa aí, ele fala sobre isso. Mas eu queria deixar o versículo 23 para nós meditarmos aqui. Colossenses capítulo 2, versículo 23 diz assim: as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria, devoção voluntária, humildade e a indisciplina do corpo, mas não são de valor algum senão para a satisfação da carne. Então existem pessoas que constroem sobre um fundamento que não é Jesus e que até no primeiro momento parecem ser pessoas que construíram a sua casa, o seu edifício em um fundamento chamado Jesus. Mas na verdade, quando você vai aprofundar, quando você vai conhecer mais, você vai ver que esse fundamento, na verdade, não é aquele firmado na rocha. Essa casa, esse edifício não é firmado na rocha. O real sentido de sermos edifício de Deus está lá descrito em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. O real sentido de sermos edifício de Deus é para sermos casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então entenda que a sua vida, a minha vida, a nossa vida, ela tem um propósito. Você não foi feito por acaso, você não foi feito aleatoriamente, mas você foi feito para um propósito. O seu propósito é para ser casa espiritual, para ser sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Tem muitas pessoas, como nós lemos agora em Colossenses, que edificam o seu prédio, a sua casa, a sua vida, sobre fundamentos que não são os de Cristo, para que no final eles tenham uma satisfação carnal, para que possam se satisfazer e não satisfazer a Deus. Eu estou te dizendo que você foi criado para satisfazer, em primeiro lugar, a Deus, a Jesus. E a pergunta que se faz nessa noite é: você tem sido edificado para esse fim? Você tem sido edificado para esse fim? Nós colocamos hoje um postzinho da mensagem, né? E falando exatamente isso. Nosso edifício, né? Como eu posso edificar um novo prédio, novo edifício? Você tem sido edificado para esse fim? Essa resposta dessa pergunta vai determinar o que você deve fazer com o seu edifício. Você vai analisar a sua vida, você vai ver a sua vida e você vai ver o que deve ser feito com ela. Outro ponto que o Senhor nos chama a atenção aqui é: cuidado com o que você edifica sobre o fundamento posto, né?
Nós vamos ler lá nesse texto mesmo que a gente estava lendo, em 1 Coríntios 3, versículo 9 em diante, no versículos 10 e 11 diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, eu como sábio construtor pus o fundamento e outro edifica sobre ele, mas cada um veja como edifica sobre ele. Pois ninguém pode pôr fundamento diferente do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, ele nos dá um alerta sobre aquilo que eu estou edificando, sobre o fundamento que existe na minha vida. Ele está nos dando um alerta para ver o que eu devo edificar. Cuidado com o que você edifica sobre o fundamento posto. Só existe um fundamento, esse fundamento é Jesus. Mas o que está acontecendo, que Paulo, quando diz aqui no versículo 11, ele diz assim: pois ninguém pode pôr fundamento diferente do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então ele dá a entender que algumas pessoas daquela cidade de Corinto estavam edificando, colocando um fundamento diferente sobre aquele que já existia. Ou seja, quando você tem um fundamento chamado Jesus, mas mesmo assim você coloca um outro sobre ele, é como se você estivesse querendo esconder aquilo que já existe. E ao edificar sobre esse outro fundamento, você está colocando em risco a sua própria construção. Você está trazendo para a sua própria construção uma distorção que ao longo do tempo, ao longo dos anos, pode acontecer da sua construção começar a ruir, pode acontecer da sua construção começar a trincar, e pode acontecer da sua construção cair. Qual é outra coisa que ele fala sobre a fundação, sobre a edificação? São os elementos, os materiais que podem ser usados numa construção. Qual é o material da sua edificação? O material da sua edificação do seu prédio é um material sobrenatural, vindo da parte de Deus, do reino de Deus, ou o material que você usa na sua edificação da sua vida é um material humano. Então vamos lá, versículo 12 até o 15 fala assim: se alguém sobre este fundamento edificar ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia o esclarecerá, pois pelo fogo se descobre. E qual é a obra de cada um? O fogo fará a prova. Se a obra de cada um, de alguém que construiu sobre ele permanecer, receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, ele sofrerá perda, porém o tal se salvará, todavia, como que passado pelo fogo. Então a questão aqui é, além de existir só um fundamento, que é Jesus Cristo, o segundo passo de uma edificação é você levantar as paredes, levantar a edificação. E qual é o material que você tem usado? Qual é o material que você tem colocado? Existem 6 tipos de materiais. Os 3 primeiros são ouro, prata, pedras preciosas. Esses estão falando de materiais que são sobrenaturais. São materiais nobres, dados pelo Espírito Santo de Deus. O ouro fala do poder de Deus. A prata fala da redenção de Jesus. E as pedras preciosas falam do fruto do Espírito e dos dons espirituais. Existem pessoas que edificam a sua vida baseado nesses dons, nesses materiais. Mas existem pessoas que edificam a sua vida baseada em coisas humanas, que são madeira, feno e palha. São materiais que não são nobres, dados por homens e suas filosofias, e que são altamente inflamáveis. A questão é, aonde você tem baseado a sua vida? Nos rudimentos que vêm de Deus ou nos rudimentos que vêm dos homens?
Qual tem sido a sua base para você construir? Qual tem sido o material que você tem usado? Responda para você mesmo. Mas tanto faz se você está usando materiais nobres que vêm de Deus, como se você estiver usando materiais humanos. Todos eles vão passar por uma única prova. E a prova é a prova de fogo. Todos eles. Se você está edificando a sua casa, você pode ter certeza que um dia você vai passar por uma prova. E essa prova vai ser uma prova de fogo. A grande questão é que aquele que tem usado material nobre, ouro, prata, pedras preciosas, quando esse passar pelo fogo, esses materiais vão ser purificados ainda mais, porque são materiais nobres. Porém, se você tem usado materiais como madeira, feno, palha, materiais humanos, esses materiais, por serem altamente inflamáveis, quando passarem pelo fogo, eles vão se queimar. E a obra dessa pessoa não vai se salvar. Ela vai queimar. A questão é, qual é o material que você tem usado na sua edificação? O edifício, voltamos a dizer, o edifício que você tem construído, ele precisa servir para um só propósito. Para ser uma casa espiritual de Deus. Você entende isso? Uma casa espiritual de Deus. Paulo no versículo 13 está falando do grande dia, né, irmãos? Essa prova de fogo se refere ao grande dia do Senhor, onde todos deverão comparecer e onde a obra de cada um será testada, provada pelo fogo. Vai haver um dia, irmãos, e você vai ver isso acontecer. Muitos não acreditam nisso, mas isso vai acontecer, onde todos irão passar diante do grande trono branco de Deus. E ali a sua obra, aquilo que você está edificando hoje, agora, na sua vida, vai ser provada diante de Deus, e você vai ser colocado à prova ali, diante do fogo do Espírito Santo de Deus, e aquilo que você edificou, aquilo que você levantou, será que vai ser queimado ou vai ser purificado? A grande questão é se você vai passar por essa prova. Tudo vai depender de como você está edificando a sua vida ainda hoje. Ou seja, o que você fizer hoje, o que você estiver fazendo hoje na sua vida vai afetar o seu futuro. O que você estiver construindo hoje na sua vida vai afetar o que você vai ser lá diante do grande trono branco de Deus. E quando você estiver lá, meu irmão, minha irmã, você vai estar sozinho diante da presença do Espírito Santo de Deus. Não vai haver pai, não vai haver mãe, não vai haver pastor, não vai haver irmão, não vai haver irmã para te ajudar. Mas se você tiver construído uma vida na presença de Deus, quando você chegar diante do Senhor, nesse dia, você vai ser aprovado pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Você entende isso? Você precisa construir agora. A sua vida precisa ser colocada diante de Deus agora. Você precisa levantar um edifício formado por materiais nobres em cima do único fundamento que se chama Jesus Cristo. Para que você um dia possa se encontrar com Ele e ficar tranquilo e saber que você vai ser chamado de filho ou de filha de Deus. Você precisa entender isso. Se a sua obra se queimar, você sofrerá perda. Mas se ao passar pelo fogo, você não se queimar, e ao invés disso se purificar, você se salvará. Você entende isso? A sua obra vai ser provada, minha obra vai ser provada, aquilo que eu estiver edificando vai ser provado. Agora a pergunta que se faz é, você sabe quem você é realmente? Versículo 16 desse texto que a gente está lendo, 1 Coríntios 9,
Versículo 16, ele nos dá essa resposta. Mas eu quero te dizer que a maneira como nós construímos a nossa vida vai determinar o nosso entendimento de quem nós somos no reino de Deus. A maneira como construímos a nossa vida vai determinar o nosso entendimento de quem nós somos no reino de Deus. Paulo, ele responde essa pergunta: você sabe quem realmente você é? A resposta está no versículo 16, que diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ou seja, ele está dizendo: você é templo de Deus. Você é templo do Espírito Santo. Você tem noção disso, irmão? Você tem noção disso, minha irmã? De quem você é? 1 Coríntios 6, 3 diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, o qual está em vós, e o qual tendes de Deus, e que não sois de vós mesmos mais. Você não é mais de você, mas agora você é templo do Espírito Santo de Deus. Você entende? Você é casa do Altíssimo. Você é morada do Deus Eterno. Você entende quem você é? 1 Coríntios 3, 17 diz assim: se alguém destruir o templo de Deus, olha o quanto isso é sério. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus ao tal destruirá. Porque o templo de Deus é santo, o qual sois vós. Você é templo de Deus. E o que você tem feito do templo de Deus? O que você tem feito? Como que você tem cuidado daquilo que é de Deus em você? Precisamos discernir nosso real ser, para então decidirmos se continuamos do mesmo jeito. Você precisa discernir. E aí você vai olhar para você e vai comparar com a palavra de Deus e vai dizer assim: meu Deus, eu construí um edifício que não era para ser construído. Ou então você vai olhar para você mesmo e vai dizer assim: graças a Deus eu construí a minha vida com materiais nobres. Mas você precisa conhecer. Você precisa ter discernimento. Agora a pergunta diante disso que se faz é o seguinte: como fazer essa análise? Como que eu vou analisar quem eu realmente sou? Como que eu faço isso? Será que você está construindo o edifício da sua vida com os parâmetros de Deus? Será mesmo? Eu quero te levar a um texto que está lá em Lucas, se você puder abrir aí. Lucas capítulo 14, versículo 25 a 35. Mas eu quero ler com você primeiro os versículos 26 e 27. Então Lucas 14, versículo 26 e 27. Vai nos dar dois desses parâmetros. Existem mais, mas eu vou te dar só dois, para você entender quem você é. Lucas 14, 26 e 27 diz assim: se alguém vier a mim e não odiar o seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Você tem sido discípulo de Jesus? Você tem colocado o Senhor Jesus, o reino de Deus, em primeiro lugar na sua vida? Você tem pego a sua cruz todos os dias e levado e seguido a Jesus? Você tem negado a si mesmo todos os dias? A pergunta que eu tenho feito para você aqui, e é claro que a gente precisa interpretar aquilo que está sendo dito, está dizendo assim: olha, se você vier a mim, se alguém que vier a mim não odiar seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus está dizendo para nós o seguinte: você precisa entender que eu tenho que estar ocupando o primeiro lugar na sua vida. Não vai entender esse versículo de uma forma errada. Tá ok? Deus está dizendo para você: você precisa me amar em primeiro lugar.
Tanto é isso que eu estou te dizendo, que existe um outro versículo que diz assim: aquele que não cuida dos seus, ou seja, da sua família, tornou-se pior do que os infiéis. Então o Senhor está nos dizendo o seguinte: você precisa ordenar a sua vida, colocar em ordem. Deus precisa estar em primeiro lugar. E depois a sua família. Mas ele diz até com relação à minha própria vida. Aquele que não odiar a sua própria vida não pode ser meu discípulo. Ou seja, a minha vontade não pode prevalecer sobre a vontade de Deus. Você entende isso? Fala de que devemos colocar o reino de Deus e Jesus Cristo acima de qualquer pessoa, coisa ou circunstância em nossas vidas. Valorização do que é espiritual em detrimento do que é carnal. Você tem feito isso realmente? Se você tem feito isso, você está edificando a sua vida. O edifício da sua vida está sendo edificado com materiais nobres. Mas se você ainda não tem feito isso, você está edificando a sua vida com materiais que são humanos. E lembre-se, um dia você vai ser provado. Um dia você vai passar pelo fogo. E o fogo vai realmente mostrar qual é a sua obra. Muitos têm edificado o seu edifício, né? Têm colocado o seu edifício de pé com materiais humanos e têm dado uma maquiada para parecer nobre. Mas quando passar pelo fogo, o fogo vai demonstrar qual é a obra de cada um. O que fazer então, irmãos, quando você percebe que construiu o seu prédio de forma errada? O que fazer? Né? Às vezes você construiu a sua vida baseada em coisas que não são nobres durante tantos anos. E às vezes você já até percebeu que você construiu errado. Mas por causa de tantos anos já vividos, você tem medo de destruir tudo isso. Por causa de tradição, por causa de orgulho, por causa do pecado escondido. Mas hoje o Senhor, o Espírito Santo de Deus, está falando com você aqui nessa noite. Você que tem analisado a sua vida agora. E você realmente olhou para você e viu assim: eu construí a minha vida inteira baseada em coisas que não são espirituais. O que eu faço agora? Sabe o que você tem que fazer? Já viu aqueles prédios que perdem a função, né, e ficam vazios? E o dono do terreno quer construir um outro prédio novo. E ele vai então, contrata uma equipe para implodir o prédio. Já viu isso? Eles vão lá e colocam banana de dinamite nas paredes, nas pilastras, nas bases, cercam todo um perímetro, fecha tudo e abrem a contagem: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e boa! O prédio que era um prédio enorme se torna agora só escombro. Quem viu a queda do Empire State Building? Não, Torres Gêmeas. As Torres Gêmeas dos Estados Unidos, lá em Nova York. Aquilo ali, irmãos, é um exemplo do que precisa ser feito na vida que foi construída errado. Ninguém está mandando você se matar, não, tá certo? Não leve para o outro lado. Nós estamos dizendo para você, tudo que nós estamos falando para você são coisas espirituais. Se você analisar a sua vida espiritual e ver que você construiu a sua vida em bases erradas, usando materiais que são humanos, que não são nobres, você precisa retirar isso da sua vida. Enquanto você não retirar o edifício velho, Deus não vai reconstruir, ou Deus não vai colocar algo novo na sua vida.
Se você realmente está querendo receber algo novo de Deus, você precisa entender isso quanto antes. Quanto mais tempo você demorar, mais difícil vai ser de você recuperar o tempo perdido. Como que eu faço isso? Como que eu faço isso? Lucas, capítulo 14, versículo 33. Me dá uma noção de que eu preciso fazer. Lucas 14, 33 diz assim: assim, portanto, qualquer de vós que não renuncia a tudo, não pode ser meu discípulo. Sabe como é que você implode o seu prédio construído de forma errada? Renunciando a tudo que você levantou de errado na sua vida. Tudo que você levantou de errado precisa ser colocado diante do Pai. Você precisa confessar os teus pecados para Ele. Você precisa dizer onde você errou. Pai, eu sou assim, ó, eu errei aqui, eu fiz isso. Só existe essa maneira. Você entende? Para você entrar no reino dos céus, para você ser colocado diante de Deus, e Deus te chamar de bendito, só existe uma maneira: renunciando tudo de errado na sua vida. Lucas 9, do 23 ao 26, eu vou ler só o primeiro, diz assim: e dizia a todos, Jesus falando, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Só existe uma maneira de você conseguir isso, irmão, minha irmã, é renunciando o que há de errado na sua vida. Arrependimento de pecados, você entende? Arrependimento. Você precisa ser sincero com você mesmo. Pare de enganar você. Quantos anos você tem se enganado? Quantos anos você tem passado? Quantos anos mais você vai precisar perder da sua vida se enganando? Jesus hoje está falando com você, meu filho, minha filha, volte para mim. Para de comer comida de porco. Lembra do filho pródigo que foi embora? Levou todo o dinheiro, gastou tudo que era o dinheiro que ele tinha. De forma dissoluta, diz a palavra. E ele chegou ao ponto de estar comendo, desejar comer aquilo que os porcos comiam. Você não foi feito para comer comida de porco. Você foi feito para comer o bom e o melhor dessa terra. O teu Pai que está nos céus está dizendo isso para você nessa noite aqui. Você foi feito para comer aquilo que há de melhor nessa terra. Mas para isso você precisa voltar para o Pai, né? Foi isso que ele fez. Ele cansou daquela vida, cansou de ser ele mesmo e voltou para os braços do Pai. Mas ele voltou humilde. Ele não voltou soberbo dizendo, olha, eu sou o teu filho, eu quero de novo a minha herança. Não, ele diz assim, quem sabe o meu Pai pode me receber como um dos seus trabalhadores. Se pelo menos ele me receber como um dos seus trabalhadores, eu vou ter pelo menos um lugar para dormir, eu vou ter uma comida boa para comer. Ele chegou ao entendimento de que ele precisava se arrepender. E quando eu chego a esse entendimento, quando você chegar a esse entendimento e voltar para o seu Pai, sabe o que vai acontecer? A palavra garante que o Pai vai estar de braços abertos, te esperando e dizendo para você, vem meu filho, porque hoje houve alegria nessa casa, porque meu filho estava morto e reviveu. Aleluia! Meu filho estava morto e reviveu. Hoje tem salvação para você. O Espírito Santo de Deus está de braços abertos, te esperando com uma roupa nova, com uma aliança nova e com sapatos novos para você caminhar. Você não foi feito também para ser um trabalhador comum. Você foi feito para ser filho. Você tem direito à herança do Pai.
O pai está esperando a volta do seu filho e da sua filha. Volte-se para Deus agora. Se tiver que destruir aquilo que foi construído errado, destrua. Acabe logo com isso. Mas se volte para o seu pai enquanto há tempo, irmão, minha irmã. Existe algo tremendo nessa palavra, que é redescobrir o amor do Pai. E quando você faz isso, você tem a recompensa daqueles que se arrependem. A palavra de Deus diz que o nosso Senhor nunca lançará fora um coração contrito. Nunca lançará fora. Mas Ele vai te trazer para perto. Vai te colocar junto dele. Vai te limpar. Vai tirar os carrapichos. Vai te trabalhar novamente em você. Vai te limpar. Vai te colocar uma roupa nova. E vai te colocar na posição de quem nunca você deveria ter saído. Existe recompensa em seguir a Jesus. Livro de Marcos, capítulo 10, do versículo 29 ao 30, diz assim: Garantiu-lhes Jesus, com toda certeza, vos asseguro que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou bens, por causa de mim e do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades, e com eles perseguições, mas no mundo futuro a vida eterna. Jesus disse uma vez assim: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se você estiver com Jesus, irmão, se você se render a Cristo, se você se voltar para o Pai, a recompensa virá. Se você colocar o Senhor, nosso Deus, como teu único e suficiente Salvador, se colocar em primeiro lugar na sua vida, a recompensa chega. Ele mesmo está dizendo que você vai receber ainda nessa vida, ainda nessa vida presente, 100 vezes mais em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades. Mas também está dizendo que com eles perseguições. Teremos aflições, mas o Senhor é conosco. Ele nos fará vencer as perseguições. Ele vencerá as perseguições por nós. Lança a tua vida, o teu problema diante do Pai. Entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele vai fazer. E Ele está dizendo que além de você receber 100 vezes mais nessa vida, você vai receber também no mundo futuro, ou seja, logo depois da sua morte. Vai receber uma vida eterna com Deus. Não deixe esse edifício que estiver errado na sua vida de pé. Derruba. Coloque ele abaixo hoje ainda. Confesse ao Senhor os seus pecados. Fale com Ele. Seja sincero. Tire a cera. Tire a máscara. E seja um filho fiel, uma filha fiel ao Senhor. Volte para Ele. Ainda hoje. Ainda hoje. Amém? Que o Senhor te abençoe, que você seja muito abençoado. Eu queria, para encerrar, eu vou orar com você, para que Deus ele possa ter misericórdia de te encontrar mais uma vez. E que você possa ter o discernimento de entender que fora de Jesus não há vida.
sua vida com Cristo. Amém? Senhor, eu quero te pedir por aqueles que estão hoje aqui assistindo essa palavra, meus irmãos e minhas irmãs, e que precisam, Senhor, ter um encontro verdadeiro contigo, Pai. Que o teu Santo Espírito, Senhor, venha alcançá-los nessa hora. Que o teu Santo Espírito venha, Senhor, com poder e grande glória, abraçá-los, Senhor, com o teu amor. Que eles possam sentir, Senhor, que o seu verdadeiro lugar é junto de ti, Senhor. Senhor, não permita que as lutas dessa vida, Senhor, os afastem de ti. Mas, Senhor, que o teu amor seja maior do que toda e qualquer investida diabólica, do que toda e qualquer dificuldade. Guarda-os, Senhor, de todo mal. Alcança-os, Senhor, por misericórdia. E que a graça do teu Santo Espírito seja sobre cada um de nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Eu queria te dizer que nós somos da Igreja da Unidade de Itaipava e que nós precisamos de ajuda, da sua ajuda. Se você puder nos ajudar com a sua contribuição, com o seu dízimo, com a sua oferta, você pode, no Facebook está aparecendo aí nossa conta, mas no Instagram não está. Então eu queria te dizer que a nossa conta é no Banco Itaú, agência 8062 e conta 21317-1. Se você quiser, se você puder, se você sentir o desejo de nos ajudar, saiba que o reino de Deus vai prosseguir, vai continuar alcançando novas vidas e você vai ser abençoado em nome de Jesus. Eu quero abençoar agora os dizimistas e os ofertantes da casa do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, aqueles que têm abençoado a nossa obra, a tua obra aqui nessa igreja, Senhor, aqueles que têm ofertado, têm contribuído, Senhor, que tu venha derramar sobre eles porção dobrada, Senhor, do teu Santo Espírito. Que eles recebam também, Senhor, o sustento das suas vidas financeiras, sua vida física, que a sua despensa seja cheia, que eles sejam protegidos nesse tempo de crise, Senhor, que eles sejam guardados debaixo das tuas mãos, Senhor, que eles sejam prósperos, que eles sejam abençoados, é o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. E que a graça do Senhor seja sobre a sua vida essa semana, em nome de Jesus. Amém? Graça e paz. Deus abençoe.